Eu era uma pessoa tão apegada à opinião dos outros, ao que a sociedade julga certo ou errado, mas depois disso que aconteceu comigo, a minha cabeça mudou completamente. Eu trabalhava no hospital já fazia 6 anos. Eu trabalhava lá na área da limpeza. E aí, teve uma época que eles inventaram uma pequena reforma lá no hospital. E foi nessa reforma que eu conheci o Leandro. O Leandro foi trabalhar de pedreiro lá, sabe? E o Leandro era um menino lindo, encantador, porém 9 anos mais novo que eu. Na época eu tava com 28 e o Leandro só tinha 19. E eu sempre gostei de me cuidar, sempre, sabe? Eu sempre amei cuidar dos meus cabelos, do corpo. E eu não sei se foi por isso ou não, mas o Leandro ele se encantou por mim. E ele estava sempre inventando alguma desculpa para poder entrar no hospital, só para poder ficar me olhando. Eu lembro de uma cena que passa assim, feito um filme na minha cabeça, era que tinha um corredor que tinha um bebedouro. E sempre que eu tava nesse corredor limpando, o Leandro inventava de ir lá beber água só para poder ficar me olhando. E aí ele sorria pra mim com aqueles dentes branquinhos, clarinhos, sabe? E aquelas covinhas que se formavam na bochecha. E eu pirava. Eu sonhava, eu imaginava ficando com aquele menino tão jovem, tão trabalhador, com aquela roupa toda suja de pedreiro. Mas eu não queria. Eu não queria justamente pelo fato de eu ser mais velha que ele. Poxa, eu era 9 anos mais velha que ele e perante a sociedade isso é muito feio, né? Quando o homem é mais velho que a mulher, é normal, né? Na verdade, a maioria dos casais é assim, o homem é mais velho que a mulher. Mas quando a mulher que é mais velha que o homem, as pessoas logo falam, né? Que há algum interesse, que é feio. Então, por isso eu não queria. E eu lutei o máximo que eu consegui para poder resistir, sabe? Resistir aos encantos do Leandro. E aí, nisso, o Leandro com aquele jeitinho dele, ao mesmo tempo que tímido, meio sapeca, ficava dando em cima de mim. E eu sempre tentando escapar, sempre tentando resistir. Mas um dia o Leandro me agarrou naquele corredor e me beijou. E parece assim que eu consigo sentir perfeitamente como era o toque dos lábios do Leandro. E depois daquele dia que ele me agarrou naquele corredor, a gente passou a sempre fazer isso, sabe? Sempre se encontrar naquele corredor, ficar beijando. E aí, quando ele me chamava pra sair, eu dava um jeito de escapar. Eu nunca queria, sabe? Eu inventava alguma desculpa justamente porque eu não queria que o nosso relacionamento se tornasse uma coisa séria. E o Leandro, ele me cobrava muito. Ele falava assim que queria me ver fora do hospital, que queria andar na rua de mão dadas comigo, que queria poder conhecer a minha família, ficar comigo de verdade, já que no hospital a gente só podia dar uns beijinhos. E eu não queria, e o Leandro insistia, insistia, insistia. Até que um dia eu resolvi aceitar e a gente saiu. E foi tudo muito lindo, né? A gente se divertiu, a gente bebeu um pouco, dançou, transamos, foi maravilhoso. E eu aceitei, enfim, namorar com o Leandro. E aí, assim que eu aceitei namorar com o Leandro, eu saí contando pra todo mundo, né? Eu já era uma mulher de 27 anos. Eu achava assim que eu não tinha que ficar escondendo nada com ninguém, apesar de estar com bastante receio por causa da nossa idade. E aí contei para as minhas colegas de trabalho. Contei pra minha família, né, pra minha mãe, falei pra minha mãe que em breve eu ia levar o Leandro lá em casa pra ela poder conhecer. E assim que eu assumi o meu namoro com o Leandro, já começou as conversinhas. No hospital eu já ouvia o pessoal falando assim que eu era muito mais velha que ele deveria estar com algum interesse, sabe? E aquilo me incomodava demais. E aí sempre que eu ia desabafar com o Leandro, falava assim que eu não aguentava mais ouvir aquele tipo de coisa, o Leandro falava assim pra mim: deixa de ser besta, para de importar com a opinião dos outros. Eu te amo e é isso que importa. Pra mim, eu tô me lixando pra opinião deles. Isso é tudo inveja. Mas assim, no fundo, eu não conseguia não me importar com aquelas piadinhas. E aí eu levei o Leandro para poder conhecer a minha mãe. E a minha mãe até chegou a comentar da nossa diferença de idade, mas ela não insistiu. Graças a Deus, a minha mãe ela sempre me respeitou muito. O pior foi quando teve um almoço na casa da minha avó. E ia estar todo mundo, os meus tios, as minhas tias, os meus primos. E eu resolvi levar o Leandro para apresentar para toda a família. Isso já tinha 9 meses que a gente estava assim, assumido mesmo, namorando, né? E aí quando eu cheguei lá, eu saí apresentando o Leandro para todo mundo. E cada tio que pegava na mão do Leandro perguntava a idade dele. Porque assim, além do Leandro só ter 19 anos, ele aparentava ter no máximo 16, ele aparentava ser bem mais novo. Então eles perguntavam a idade e já ficava zombando, fazendo piadinha, falando assim que eu era papa anjo, que eu aparentava ser mãe do Leandro. E foi o almoço todo dessa forma, o assunto era só esse, ninguém falava outra coisa, eu não estava suportando mais, eu não estava suportando mais.
Então chegou um momento que eu falei assim, Leandro, vamos embora daqui, que eu não tô aguentando, eu mal tô respirando. E a gente foi. Quando chegou no portão da minha casa, o Leandro começou a falar assim que eu tinha que mudar, que a partir do momento que eu não importasse mais com a opinião das pessoas, as próprias pessoas iam parar de dar opinião na minha vida, né? Porque o Leandro, apesar de ser muito jovem, ele demonstrava, tinha uma postura de uma pessoa mais madura, mais experiente, sabe? Ele parecia ser mais velho que eu. E aí eu lembro que quando o Leandro ele me falou isso, calmo, daquele jeito dele, pacato, que eu não deveria ligar, sabe? Eu explodi, porque eu já estava muito chateada com tanta piadinha que eu ouvi naquele almoço. Então eu explodi e acabei descontando tudo nele que não tinha nada a ver, nada a ver. Pelo contrário, ele sempre me apoiou muito, ele sempre tentou me acalmar em relação a isso, mas eu simplesmente estourei e falei um monte de coisa pro Leandro que ele não merecia ouvir. Falei assim pra ele que aquele jeito sonso dele me estressava, me tirava do sério. E aí eu xinguei, eu briguei, eu falei um monte de coisa pro Leandro e eu falei pra ele que eu não queria nada mais com ele, mandei ele embora da porta da minha casa, que eu não queria ver ele mais. E nisso, era um sábado à tarde. Então, logo eu fui dormir, sabe? Eu chorei, porque eu amava demais. Já tinha 9 meses que a gente estava junto e eu fui dormir. No outro dia, obviamente, nem eu nem o Leandro iríamos trabalhar, né? Já que era um domingo. E eu levantei calma, com a cabeça no lugar, e eu me dei conta da palhaçada que eu tinha feito. O Leandro não merecia de jeito nenhum ouvir aquele monte de coisa absurda que eu descarreguei em cima dele. Então eu já fiquei assim desesperada, né, com aquele aperto no coração, e eu liguei pro Leandro e eu comecei a pedir perdão. Eu falei assim, eu tô te ligando pra pedir perdão, amor, pra dizer assim que eu não deveria ter feito isso, né, que eu fui errada e tal. E o Leandro, ele era um menino tão bom, mas tão bom que ele me falou assim, não preocupa não, eu já tava esperando você me ligar. Eu vim embora ontem só pra dar tempo de você acalmar mesmo, eu sei que aquela não é você, eu entendo, eu não tô magoado. E eu sabia que você ia me ligar, eu tava esperando só você me ligar pra gente poder conversar. E aí nisso, eu falei assim, Leandro, então vem aqui em casa pra gente poder conversar pessoalmente, né? Eu preciso te abraçar, eu preciso te pedir perdão pessoalmente, te beijar, te falar que eu te amo. E ele falou assim pra mim, eu também te amo, mas agora não vai ter como eu ir, porque eu já tô saindo de casa pra poder levar a minha mãe na casa do meu irmão. O irmão do Leandro morava em outro bairro, bem distante do bairro dele, sabe? E eu falei assim pro Leandro, tá bom, vai lá, mas quando você voltar, não demora não, passa direto aqui, eu preciso muito falar com você. E ele falou assim pra mim, tá bom, vida, te amo, tá? E desligou o telefone. E aquela foi a última frase que eu ouvi o Leandro falar. O Leandro sofreu um acidente de moto com a mãe dele quando eles estavam a caminho da casa do irmão. Uma vanzinha bateu neles e o Leandro, ele morreu no lugar. A mãe dele foi levada para o hospital ainda com vida, mas alguns dias depois ela também veio a óbito. E eu soube daquele acidente através de umas fotos que eu vi num grupo de notícia no WhatsApp e eu reconheci, sabe? A jaqueta e a moto do Leandro. E eu não preciso nem falar o quanto eu fiquei mal, né? Eu fiquei muito mal por ter perdido o Leandro e muito mal por ter perdido o Leandro naquele momento, sabe? Naquela situação que eu tinha sido tão injusta com ele. Eu não tive tempo de abraçar, eu não tive tempo de beijar, eu não tive tempo de pedir perdão pra ele. Eu não tive tempo de falar pra ele, sabe? Que o que eu fiz era errado, de reconhecer aquilo pro Leandro. E o Leandro foi, e eu fiquei com aquele sentimento, aquele remorso que me corroía por dentro. Pra falar a verdade, ainda me corrói muito. Tem 2 anos que isso aconteceu, e tudo que eu queria era poder voltar no tempo e simplesmente amar o Leandro, sem me importar com a opinião dos outros. O Leandro, ele foi a melhor pessoa que eu conheci na vida. O Leandro era um menino de um coração. Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho do coração do Leandro, que não guardava rancor, não guardava mágoa de ninguém. E eu queria muito, sabe, poder voltar atrás e poder falar isso tudo pra ele, poder pedir perdão e poder viver mais o nosso relacionamento. Eu sei que isso não mudaria em nada o destino dele. Eu sei que a morte dele não teve nada a ver, sabe, com a nossa briga, mas
Se eu não tivesse feito aquilo, hoje em dia, pelo menos, eu sentiria só saudades do Leandro e eu não teria esse remorso que me corrói, que me mata por dentro. Então, o que eu tenho para te dizer é: não liga para a opinião de ninguém. Viva a sua vida, viva intensamente, seja feliz dentro dos seus princípios, sabe? Nunca permita jamais que alguém tenha tanto poder sobre você a ponto de interferir nas suas decisões, a ponto de interferir na sua vida. Apenas viva.